Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Convido você a abrir a Bíblia, se você tem a sua Bíblia próximo de você. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Nós estaremos lendo um versículo. Queria meditar com os irmãos a respeito de céu ou inferno. Mateus capítulo 25, no versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Repito, irmãos: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Abra as portas. Bom, irmãos, céu ou inferno, qual é a sua escolha? No mundo em que vivemos hoje, fazemos muitas escolhas. Desde o dia em que aprendemos a falar, desde quando a gente começa na adolescência, começamos a ter nossas primeiras escolhas. E durante nossas vidas, nós fazemos muitas escolhas, desde as mais simples, desde as mais difíceis, as mais complexas. E durante a nossa vida escolhemos, por exemplo, o que vamos comprar, o que vamos vestir. Quando estamos para ir ao culto, escolhemos que roupa vamos vestir. Quando alguém vai comprar um carro, ele vai e escolhe que carro que vai comprar. E muitas dessas escolhas, a pessoa ela pensa antes de fazer algo, ela pede sabedoria, se é um cristão pede sabedoria a Deus, e analisa, e pesquisa, reflete sobre aquilo, e vai pensando qual é a melhor escolha a ser tomada. Pois todas as escolhas, irmãos, têm uma consequência. E dentre elas todas, quando vamos escolher que carro vamos comprar, que roupa vamos vestir, quando escolhemos com quem vamos namorar e posteriormente casar, enfim, todas as escolhas da nossa vida, você vê jovens que vão fazer faculdade, pensam muito antes de escolher a tal faculdade, às vezes na vida profissional, escolhe que profissão vou exercer, o que quero fazer da minha vida. E as pessoas elas têm costume de parar, pensar, refletir para tomar a melhor decisão, porque todas as decisões têm uma consequência e ninguém quer ter depois o arrependimento, porque tem coisas que não dá para voltar atrás. E vemos na palavra do Senhor que não é diferente. Queria estar lendo com os irmãos em Gênesis capítulo 25, do versículo 24 ao 34, que vai falar a respeito do nascimento de Esaú e Jacó, e vai falar um pouco a respeito deles. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos, a respeito das consequências das nossas escolhas. Porque tomamos escolhas nas nossas vidas, e todas as escolhas têm uma consequência. Colhemos aquilo que plantamos. E veja o que diz o texto, em Gênesis capítulo 25, do versículo 24 ao 34, assim diz a palavra do Senhor. E, cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado.
Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, aqui nesse texto vai falar a respeito do nascimento de Esaú e Jacó. E o texto fala aqui, o texto bíblico, nos mostra que Jacó era um varão simples. Ele habitava em tendas, porém Esaú, ele era perito na caça. Ele era um varão do campo, e ele tinha o seu costume de caçar. E certo dia, ele voltando da caça, ele estava muito faminto. E seu irmão, Jacó, tinha cozinhado um guisado. E ele pediu para que seu irmão desse aquilo para que ele pudesse comer. Porém, seu irmão, Jacó, ele enganou seu irmão, ele foi muito ousado. E foi ruim com seu irmão, pois ele, ao invés de ele dar comida para o seu irmão, ele disse o seguinte: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Veja, irmãos, que aqui nesse texto, Esaú, ele menospreza a sua primogenitura. Esaú era o primogênito, porém ele vendeu a sua primogenitura. Ele trocou a sua primogenitura por um guisado, como diz no versículo 29 aqui, que Jacó tinha cozinhado. E ele trocou por um alimento a sua primogenitura. E quantos de nós, nos dias de hoje, muitos estão trocando bênçãos duradouras de Deus por prazeres momentâneos. As pessoas, por falta de vigilância, de oração, de comunhão com Deus, estão trocando aquilo que Deus tem preparado para elas, aquelas bênçãos que Deus tem nos reservado, por prazeres momentâneos. As pessoas têm o costume de agir muito na carne. Nós, seres humanos, temos uma tendência pecaminosa. Nós temos a tendência de agir no mal, agir de acordo com que não está de acordo com a palavra de Deus. Porém, nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Porém, aqui Esaú menosprezou sua primogenitura, vendeu a sua primogenitura, trocou a primogenitura por um alimento. Trocou uma bênção duradoura, porque se ele fosse o primogênito, ele teria várias bênçãos da parte de Deus e também várias outras qualidades, outras bênçãos que viria da parte de Deus, e não somente da parte de Deus, mas também pelo fato de ele ser o primogênito, também da parte da família dele, ele teriam muitas recompensas, assim dizendo. Porém, ele trocou aquilo que era duradouro, aquela bênção duradoura, por um prazer momentâneo. E muitos de nós somos tentados pelo inimigo, no nosso dia a dia, a trocar prazeres momentâneos por bênçãos duradouras. Vemos, por exemplo, muitos jovens, dentro até das igrejas, muitas vezes, que acabam cometendo erros por falta de vigilância, de oração, de comunhão com Deus. Acaba, às vezes, tendo uma relação sexual antes do casamento. E na hora, para a carne, o prazer é momentâneo, é bom para a carne. Mas depois, as consequências do pecado são muito grandes. Em Gálatas, no capítulo 6, no capítulo 6 e no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente pode receber o perdão de Deus? Sim. Se nós nos humilharmos diante da presença de Deus, se nos arrependermos, Deus nos perdoa. A palavra de Deus também nos diz em 1 João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa, amém. Porém, tem a consequência do pecado. Tanto as coisas ruins como as coisas boas que nós fazemos na nossa vida têm suas consequências. Se nós estivermos lendo a palavra de Deus, se nós estivermos fazendo a obra de Deus, procurando ir aos cultos, procurando pregar a palavra de Deus, procurar viver uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Deus, vamos colher bons frutos no futuro. Porém, se não vivermos de acordo com a palavra de Deus, se formos desobedientes à palavra de Deus, se vivermos na prática do pecado, um dia vamos colher aquilo que estamos plantando.
Talvez você não esteja colhendo agora, talvez você esteja vivendo uma vida de prazeres mundanos. Porém, a consequência vem. Um dia vai apertar. Um dia as coisas ficam estreitas. E um dia a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, tudo aquilo que a gente faz na terra, a gente tem uma consequência. E falando a respeito da mensagem que eu queria meditar com os irmãos, que é céu ou inferno, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre ir para o reino de Deus ou ir para o inferno. Mas, às vezes, quando a gente pensamos a respeito da eternidade, ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Todo mundo fala, eu quero ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, um lugar maravilhoso. E fizemos tantas escolhas nas nossas vidas, e todas elas têm consequências. E também tem consequências que refletem na eternidade. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que a gente fizer aqui na terra, a gente vai ter que prestar contas para Deus. Vai chegar o dia do juízo em que nós vamos ter que prestar contas para Deus. Vemos que em Hebreus, no capítulo 9, e no versículo 27, a palavra do Senhor vai falar algo muito importante para nós a respeito disso, que nós estamos de passagem nesse mundo e que um dia nós seremos julgados por Deus. Um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus e nós não vamos viver eternamente aqui nessa terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, todos os ouvintes, todos nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, devemos ter a certeza que se Jesus não voltar antes, nós iremos passar pela morte. Se Jesus não voltar antes, nós iremos passar pela morte. E quando falamos de morte, é algo ruim. Ninguém gosta de falar sobre a morte, ninguém gosta de comentar sobre a morte. As pessoas, é algo que a gente não quer. A gente procura evitar falar sobre a morte. É muito ruim quando um ente querido da gente morre. E algo que eu pude observar, irmãos, esses dias eu estava refletindo comigo, que todo mundo que morre, as pessoas falam assim, mas pelo menos descansou, agora vai para o céu, agora está em paz, agora a pessoa vai estar lá com Deus, isso que importa. Mas não querendo ser ruim, irmãos, mas sendo realista e de acordo com a palavra de Deus. A verdade é essa. Será que realmente todas as pessoas que falam, mas não, o importante agora é que ele está no céu, mas será que realmente essa pessoa está no céu? Não sabemos e não devemos julgar. Só Deus pode julgar, só Deus sabe, só Deus tem o direito de julgar, e só Ele sabe quem realmente está no céu, quem não está no céu, quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. A questão é que, quando a gente fala que alguém morreu, a gente fala, está no céu, tudo bem, mas será que realmente está? Será que realmente o que estamos fazendo aqui na face da terra, será que realmente nós queremos compromisso com Deus ou não queremos saber das coisas de Deus? Será que eu vejo muitas pessoas hoje em dia vivendo como se nunca fossem morrer, vivendo. As pessoas hoje em dia, elas querem comprar, querem gastar, elas querem curtir o mundão. No nosso mundo capitalista hoje, as pessoas não querem, no pleno século XXI, ano de 2015, vemos que o mundo está corrompido pelo pecado, o mundo está de mal a pior. Às vezes as pessoas falam, não, mas agora vai trocar o político, agora vai melhorar, agora vai melhorar a nossa educação, agora vai melhorar. Não, agora as coisas vão dar certo, agora é a mudança, agora as coisas vão melhorar. E nós temos essa esperança de querer que as coisas melhorem, nós temos essa esperança de querer o melhor, nós queremos que a nossa educação melhore, queremos que a saúde melhore, queremos que a segurança melhore, queremos viver em paz, queremos viver felizes, queremos o melhor. Mas sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, a vinda do Senhor Jesus está próxima e as coisas estão de mal a pior e a tendência das coisas é piorarem. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam e a tendência das coisas é piorarem, infelizmente. Porém, se aquele que for firme e fiel até o fim, esse conseguirá, aqui como diz em Mateus no capítulo 24 e no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por mais que as coisas sejam difíceis, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos um mundo difícil hoje em dia, são muitas violência e muitas coisas horríveis acontecendo neste mundo. E as pessoas, elas se preocupam com tantas coisas,
se preocupa. Não estou falando que você não, que é para você não viver uma vida, não querer saber de nada. Sim, a gente tem que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade em procurar um trabalho, em procurar estudar. Precisamos estudar para conseguir bons empregos. Precisamos sim se preocupar com a nossa família. Não podemos ser relaxados. Porém, as pessoas se preocupam com tantas coisas hoje em dia e esquecem de se preocupar com a salvação. Esquece de se preocupar com a sua salvação. Irmão, irmã, eu queria dizer para você, ouvinte, você, minha irmã, você, meu irmão que está ouvindo, onde você passará a eternidade? Você já escolheu aonde você vai passar a eternidade? Você está buscando viver de acordo com a palavra de Deus? Você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Você tem o hábito de orar? Você tem o hábito de buscar mais a presença de Deus? Pois a Bíblia nos relata, irmãos, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Precisamos, irmãos, buscar mais do Senhor enquanto é tempo, irmãos. Precisamos, irmãos, colher agora para que depois nós possamos plantar para que depois possamos colher, irmãos. Precisamos mais do Senhor. Precisamos buscar mais a presença de Deus e precisamos nos preocupar com o principal, que é a salvação. Procura se preocupar mais com a salvação da sua alma, irmão. Você, às vezes, preocupado com o trabalho, às vezes nós vivemos um mundo hoje em crise e não está certo mesmo, a gente tem que procurar trabalho, é difícil, muitas pessoas sendo mandadas embora de seus serviços, estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, mas precisamos nos preocupar com o principal, que é a salvação, a eternidade, irmãos. Imagina passar a eternidade tanto no céu ou no inferno. No céu será um lugar maravilhoso, no inferno um lugar tenebroso, um lugar horrível. Então é um contraste muito grande, é algo que se deve pensar, é algo muito importante para nós refletirmos e que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes, que possamos colocar em prática. A partir de hoje, coloque em prática. Faça, você aí que está ouvindo, pense bem sobre isso, céu ou inferno. Qual é a sua escolha? Onde você vai passar a eternidade? É bíblico, irmãos. É bíblico, a Bíblia relata. Há pessoas que não acreditam, mas de acordo com a palavra de Deus, existe tanto o céu como o inferno. Não é continho, não é fábulas, daqui não é historinha, não. É a palavra de Deus, irmãos. E precisamos nos preocupar com essa nossa salvação. Precisamos buscar mais de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que somos salvos pela graça. Sim, é pela graça. Nós não conseguimos ser salvos. É Jesus que nos salva. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode nos trazer a salvação. Porque pela graça sois salvos. Porém, irmãos, há pessoas que digam, mas nós vivemos no tempo da graça, então, não, mas eu sou salvo pela graça. E tem pessoas que confundem isso, achar que vai ser salvo pela graça e pode só aceitar Jesus, que está tudo certo, eu posso, sou salvo pela graça, então não tem problema. Tem pessoas que acham que ser salvo pela graça pode viver numa prática. Às vezes a pessoa vai lá, aceita Jesus e fala que é salvo pela graça, que realmente somos salvos pela graça, porém as pessoas têm às vezes não têm um conhecimento a respeito desse versículo bíblico e acha que pode viver na prática do pecado. Porque aqui em Romanos, no capítulo 6, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Somos salvos pela graça, mas olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, somos salvos pela graça, mas não podemos viver na prática do pecado. As pessoas não têm um conhecimento a respeito disso. Tiago nos diz que a fé sem obras é vã. E precisamos, irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus para que possamos ser salvos. Não adianta você começar a ir para a igreja e achar que, não, estou indo para a igreja e estou salvo já. Não, você tem que tomar cuidado, irmãos. Porque se você viver na prática do pecado, se você fazer aquilo que não agrada a Deus e continuar vivendo na prática do pecado, não querer compromisso com Deus, às vezes pode estar aí na igreja, mas não quer compromisso nenhum com Deus, não quer viver de acordo com a palavra de Deus, é difícil, irmãos. A palavra de Deus, ela não tem meio termo. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e 20 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui Jesus falando, ele diz que nem todo aquele que chama ele de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, existem muitos cristãos nominais nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que falam que são cristãos, mas verdadeiramente não é cristão. Ela só tem aquele nome: eu sou cristão, eu vou na igreja, mas ele não é um cristão verdadeiro, aquele que ouve e coloca a palavra de Deus em prática, aquele que procura seguir os princípios bíblicos. E aqui Jesus nos diz que nem todo aquele que me diz Senhor, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todo aquele que vai na igreja, nem todo aquele que fala que realmente é cristão entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Precisamos fazer a vontade de Deus, para que possamos saber, mas qual é a vontade de Deus? Para que possamos conhecer a vontade de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar mais de Deus, para que Deus venha nos revelar aquilo que nos quer de nós. E é simples, leia a Bíblia que você vai saber qual é a vontade de Deus. E Deus não quer que nós venhamos viver na prática do pecado, muito pelo contrário. Deus quer que sejamos obedientes à tua palavra. Deus quer que nós sejamos obedientes, que nós possamos viver em santidade, que nós não venhamos nos contaminar com o mundo, que nós não venhamos nos contaminar com o pecado, mas que possamos viver de acordo com a sua palavra. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, irmãos, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Não seja conivente com o erro, não seja conivente com o pecado. Procura fazer aquilo que é da vontade de Deus. Faz a pergunta para você mesmo: o que Jesus acha disso? Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus está se agradando em ver eu nesse estado que estou? Será que esse hábito que eu tenho, essas atitudes que eu tenho, isso que eu falo, isso que eu penso, realmente será que Deus gosta disso que eu estou fazendo? Será que esse filme que eu assisto é do agrado de Deus? Será que isso vai me... Nós temos que ter discernimento do que é certo e que é errado. Algumas coisas nós podemos, outras coisas nós não podemos. Há aquilo que é do agrado de Deus, mas aquilo também que não é do agrado de Deus, aquilo que é mau aos olhos de Deus. E devemos saber exatamente o que é bom para nós e o que não é bom para nós, o que é certo e o que é errado. E falando a respeito disso, eu queria também ler em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, que seguimos ao nosso Senhor e Salvador, devemos, irmãos, fazer isso. Olha o que Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer seguir Jesus, olha o que deve fazer. Olha o que Jesus nos diz: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Precisamos, irmãos, renunciar a nós mesmos, renunciar a aqueles prazeres carnais que nossa carne, nós seres humanos temos uma tendência pecaminosa, nós temos uma tendência de fazer aquilo que não é da graça de Deus, e precisamos renunciar os prazeres mundanos, precisamos renunciar às obras da carne, precisamos renunciar aquilo que não é da graça de Deus. Renunciar, irmãos, renunciar, por exemplo, renunciar às obras da carne, renunciar aos prazeres mundanos, é deixar de lado tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Talvez você não saiba, procura conhecer mais a palavra de Deus, procura ler a Bíblia para que você possa saber o que é certo e o que é errado. Mas muitas pessoas, às vezes, que mal lê a Bíblia ou que nem lê a Bíblia, muitas pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Pode não saber na sua extensão e na sua profundidade. Mas, por exemplo, as pessoas sabem, por exemplo, que matar não é errado. Que qualquer um, provavelmente quase todos, pessoas racionais, sabe, a pessoa que tem um raciocínio, uma pessoa que tem um conhecimento, ela vai saber que Deus não se agrada com a morte, em matar alguém, porque é um pecado. Eu não posso matar, eu não tenho direito de tirar a vida de alguém. E não, eu só citei matar, mas existem muitos outros pecados que
que não é do agrado de Deus e que nos tira do reino de Deus. Algo que é, por exemplo, que está escrito na carta aos Gálatas. Eu gosto muito desse trecho bíblico. Eu acho muito interessante nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, onde ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu acho que essa palavra é muito interessante para nós, porque tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado. Às vezes falam assim, eu sou cristão. Mas a pessoa fala que é cristão, mas ela vive praticando essas obras da carne que o apóstolo Paulo que vai citar. E ela sabe que essas práticas pecaminosas vai tirar ela do reino de Deus, vai levar ela para a condenação eterna, para o inferno, se ela não se converter dos seus maus caminhos. E olha que o apóstolo Paulo e olha que a palavra de Deus nos ensina em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 22. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, vemos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, vai citar aqui as obras da carne. E ele diz o seguinte: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se vivermos na prática desses pecados, se nós não renunciarmos a essas obras da carne, não herdaremos o reino de Deus. Irmãos, todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito. Nós podemos, muitas vezes a gente tropeça, a gente falha. Só que há uma diferença entre a gente cometer alguns erros no cotidiano, e há uma diferença entre viver na prática do pecado. Esses pecados aqui, essas coisas que são terríveis aos olhos de Deus, que são citados aqui em Gálatas. Olha que nos diz a palavra do Senhor: prostituição, impureza, lascívia. Muitas pessoas aí vivendo na impureza, vivendo uma vida pecaminosa, se contaminando com coisas terríveis, irmãos. Aqui o texto nos diz também idolatria. Idolatria seria, no caso, existem dois também conceitos a respeito da idolatria que eu queria meditar com os irmãos, que é tanto a gente se prostrar diante de uma imagem, escultura e adorá-la, como também a idolatria também você pode acabar também idolatrando um cantor, um pastor, alguém. Você pode estar idolatrando também alguém que você goste muito. Se você gosta tanto daquela pessoa que você acaba idolatrando aquela pessoa, você acaba colocando ela no lugar de Deus, fazendo dela um ídolo. Devemos tomar cuidado para não fazermos das pessoas um ídolo. Às vezes, alguém que a gente admira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele tenta fazer com que nós acabamos caindo nas suas armadilhas. E sendo assim, devemos vigiar, irmãos, para que não venhamos a fazer das pessoas um ídolo. Que não venhamos fazer dos bens materiais também um ídolo. E não também se prostrar diante dos prazeres mundanos, diante de uma imagem de escultura de nada. E a palavra do Senhor também nos diz feitiçarias, inimizades, bruxarias, essas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Os que cometem tais atos não herdarão o reino de Deus. Inimizades, irmãos. Aqui a palavra do Senhor nos diz, muitas pessoas aí que se dizem cristãs, mas vivem em inimizade. Não falo com tal pessoa, não falo com um irmão lá, não falo com aquele lá, não fala, sabe? Vive numa vida de inimizade, fala com um, não vai com a cara do outro. E Deus não ensina isso para nós. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar o próximo.
E aqui a palavra do Senhor vai nos dizendo: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Eu só queria destacar alguns desses pecados: porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Glutonaria também é pecado. Você comer além da conta. Tantas pessoas passando fome, e você, ao invés de você come aquilo no exagero, sabe? É um prazer, é um vício que você tem pela comida e não come aquilo que é necessário, mas come além da conta. E só que a palavra do Senhor nos ensina qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer que agimos no Espírito, como diz aqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que possamos, irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus, que possamos perseverar até o fim, vivendo de acordo com a palavra de Deus, sendo obediente à palavra de Deus. Não adianta você tem que se preocupar com a sua salvação. Para muitos, a morte é o fim, mas a morte não é o fim. Antes, é o que dá início. A morte, na verdade, ela dá o início para a eternidade, onde passaremos a eternidade com Deus ou sem Deus. Quer passar a eternidade com Deus? Viva de acordo com a palavra de Deus. Renuncia aquilo que não é do agrado de Deus. Tira tudo aquilo que você faz que não é do agrado de Deus. Joga fora, tira. Não faça aquilo que não é do agrado de Deus, mas viva em santidade. Seja obediente à palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Viva os princípios bíblicos. Coloque em prática a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Procura conhecer mais a palavra de Deus e coloque em prática a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Pois o inferno, irmãos, é algo terrível. Não queira ir para o inferno. Eu queria ler com os irmãos também em Marcos, no capítulo 9, e no versículo 43 ao 44, que diz: E, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para onde o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Aqui, irmãos, Jesus nos diz que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre. Aqui ele está nos dizendo quão terrível é esse lugar. Será a separação eterna, irmãos. Não adianta depois querer, não vai ter volta, irmãos. Quando a pessoa for para o inferno, não vai ter mais volta, não vai adiantar se arrepender. Mas eu queria... Não, agora me arrependi, eu quero voltar atrás. Não adianta. Vai ser tarde demais, irmãos. Então, enquanto há tempo, procura, irmãos. Porque lá será um lugar terrível. Você passará... Não queira passar lá a sua eternidade sofrendo. Não queira ir para esse lugar terrível. Pois lá é pranto e ranger de dentes. Não queira passar a eternidade sem Deus. Antes queira passar a eternidade com Deus, porque será algo maravilhoso. Essa é a esperança do cristão. Nós que vivemos o verdadeiro evangelho, nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que vivem o verdadeiro evangelho, que não distorcem a palavra de Deus, mas que procuram seguir a palavra de Deus corretamente, nós não procuramos os prazeres mundanos, não somos materialistas, não procuramos buscar nossos prazeres nas coisas deste mundo, mas procuramos viver de acordo com a palavra de Deus e procuramos o nosso prêmio maior. Procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, porque sabemos que há uma recompensa para nós. Nossa recompensa chegará um dia. O foco do cristão é o reino de Deus. Nós estamos de passagem neste mundo. O nosso foco é a vida eterna ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estamos nessa terra, estaremos fazendo a obra de Deus. Mas um dia vamos partir. E nós estamos nos preparando para isso. Estamos preparando para a volta de Cristo. Estamos nos preparando para a morte, caso venha antes. E a palavra do Senhor nos diz que há uma diferença muito grande, irmãos, entre o céu e o inferno. O inferno é um lugar terrível, irmãos. A Bíblia pode até não entrar muito em detalhes, mas é um lago de fogo e enxofre.
O inferno é o lago de fogo e enxofre, algo terrível. Não queira ir para lá, não queira passar a eternidade sofrendo. Pense bem, reflita bem sobre a vida que você está vivendo no dia de hoje. Vale a pena, irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus. Vale a pena renunciar a todos os prazeres mundanos. Vale a pena viver realmente de acordo com a palavra de Deus. Vale a pena ser obediente à palavra de Deus. Pois o céu, vale a pena buscar o reino de Deus. Olha o que nos diz Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Que palavra maravilhosa, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. No céu, irmãos, não haverá doenças, não haverá fome, não haverá sede, não haverá sofrimento, não haverá morte. Hoje em dia, por causa do pecado, temos que trabalhar. Hoje em dia, por causa no mundo que nós vivemos hoje, estamos sujeitos a ter enfermidades, estamos sujeitos a passar fome. Vemos muitas pessoas que passam fome, sede, temos as dificuldades, hoje em dia temos que trabalhar, temos as dificuldades no nosso dia a dia, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a vários problemas que podem nos afetar. Muitas vezes ficamos tristes, muitas vezes ficamos angustiados, passando por momentos difíceis nas nossas vidas, muitas vezes sofremos e um dia iremos passar pela morte. Mas a Bíblia nos diz que no céu não há doenças, não há fome, não há sede, não há sofrimento, não há morte, não há coisa ruim. Será um lugar maravilhoso, irmãos. Como diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, irmãos, que possamos ter compromisso com a palavra de Deus. Que você que está ouvindo agora, leia mais a Bíblia, mas não somente leia, mas coloque em prática, irmãos. Talvez você ainda esteja vivendo uma vida que não... Talvez você tenha conhecimento bíblico, mas talvez você ainda falta algumas coisas que precisam melhorar. Então renuncia aquilo que não é do agrado de Deus. Tira tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Larga a mão disso. Tira esse hábito que você tem de viver na prática do pecado. Renuncia às obras da carne. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva em santidade. Seja obediente à palavra de Deus. Foco no reino de Deus. Foco na eternidade. Que possamos, irmãos, focar no reino de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que possamos ir avante, irmãos, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que naquele grande dia possamos herdar o reino de Deus. Que possamos, irmãos, ir para a glória eterna. É essa palavra que Deus tocou no meu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.